Meus amigos, infelizmente ou felizmente, né, o mercado caiu como vocês viram. Dia sangrento total, mas eu acho que a gente tem que colocar alguns parênteses aí, né? Alguns parênteses, desculpa. Quem acompanha aqui o canal sabe que a gente vem discutindo. E eu acho, não é querendo, é por isso que, porque toda vida quando eu falo isso, o pessoal, não, sabe de tudo. Não, não é que sabe de tudo. Eu acho que a gente veio mostrando os detalhes do que ia acontecendo disso, isso e aquilo. Eu sempre mostrei, né? Se a gente voltar alguns vídeos, a gente vai mostrar. Vamos lá, pessoal, rapidão a gente continuar, né? Na realidade, a nossa análise da última passada, que quem lembra da última passada foi exatamente o que? A questão da bandeira que a gente tinha falado e a expansão daria a bandeira. Quem lembra disso, a gente tinha falado isso. Vamos recapitular antes da gente continuar a análise a partir desse momento. Então bora lá, pessoal. Então, como a gente tinha falado, né? A gente tinha a nossa bandeira, né? Eu falei isso aqui com vocês, quem lembra, por isso que eu falo. Quem não acompanha todos os vídeos acaba perdendo, né, o que a gente fica falando aí muitas vezes. Então, quem lembra disso aqui, bandeirinha de baixo, eu falei, pessoal, o que daria a expansão? Galerinha, vamos lá puxar da bandeira para baixo. Olha só para vocês verem que lindo, aonde dá a região. Olha só para vocês verem a expansão. Vamos lá, de novo. Expansão. A expansão da bandeira e vai dar onde? Olha aonde que dá, pessoal. Olha aonde que dá. Ou seja, o mercado, vou até fazer isso aqui um pouquinho aqui. O mercado parou exatamente na zona que ele deveria ter parado. A questão, né? Porque muita gente fala, foi precificado a questão dos juros e tudo mais. Ok, foi precificado, mas vocês têm que lembrar uma coisa. As notícias em si, eu trabalho dessa forma, as notícias em si, elas apenas vão acelerar o movimento que deveria acontecer. Coloca uma coisa na cabeça, eu falei em alguns outros vídeos e tudo mais, que a gente tem uma, digamos assim, uma dinâmica do mercado para acontecer. O que acontece? As notícias que vão acontecendo, elas vão acelerar aquele processo, mas ela não vai desviar o movimento do mercado, que é o que aconteceu aqui. Então, vamos lá. Você que é meu seguidor, você que me acompanha e tudo mais. Vem cá, eu falei ou não falei isso aqui pra vocês? Não foi uma vez, duas, três, foi em 4 vídeos basicamente. Toda hora eu repetindo. Eu acho que até muitas pessoas falaram, pô, esse cara tá repetindo toda hora. Mas vocês viram o que eu falei, pessoal? É preciso repetir. Volta nos vídeos anteriores pra você não tá falando que eu tô falando, que eu falei, na realidade eu não falei. Volta, que você vai ter totalmente a confirmação do que eu falei aqui com vocês. Perfeito? Então bora lá. Tava escrito se que queria acontecer, a gente saberia sim. Vamos agora traçar agora os nossos pontos, né? O que a gente espera agora para a próxima, para acontecer futuramente. Então vamos lá. Bandeirinha de baixa concluída, apagamos a nossa bandeirinha de baixa. Perfeito? O que tende a acontecer agora, pessoal, no mercado? O mercado, ele tende, querendo ou não, a corrigir um pouco desse movimento de queda. Mas como assim desse movimento de queda? Vamos pegar esse movimento aqui que vocês conseguem perceber. Olha aqui só para vocês verem. Ele caiu, deu essa corrigida que formou a bandeirinha para depois cair, ou seja, caiu devido à formação da bandeira, perfeito? Temos exatamente isso. E agora o que a gente tem? Nós temos esse outro movimento aqui também, ó. A gente tem esse outro movimento, ó. Queda, o que a gente espera? Uma correção repetindo esse movimento aqui. Aí o que acontece, pessoal? Aqui pode ter duas probabilidades, né? O que é a probabilidade? Ou a gente formar uma LTA já daqui, né? Uma LTA mais grosseira ou algo do tipo. Por quê? Porque eu acredito que o quê? Se a gente formar uma LTA, nós provavelmente poderemos ter o risco de voltar para isso aqui. E se voltar para isso aqui, a gente faz o quê? A expansão da bandeirinha de novo. Olha aqui para vocês verem. Pode ter o risco do Bitcoin lá embaixo. Aonde? Nos 3 mil e pouco, né? Ou seja, que é essa região aqui, ó. Olha aqui para vocês verem isso aqui. Isso aqui é uma coisa séria. Eu sei que vocês vão colocar, nossa, mas o Bitcoin não vai chegar a isso, porque se acontecer você vai perder os fundamentos. Pessoal, não perde fundamento não. Não tem isso não. Bora lá.
Então, olha aqui para vocês verem. Pode ter a probabilidade de acontecer isso. Não é que vai acontecer. Probabilidade. Então, o que acontece? Se formar uma LTA bem aqui, repetindo aquele movimento que a gente veio aqui, se romper para baixo, confirmação de bandeira, que vai dar exatamente no alvo, como a gente estava falando, entre 3 mil dólares e 4 mil dólares. Será o sonho? Será maravilhoso? Sim, será. Porque querendo ou não, vai corrigir todo esse movimento aqui. Esse é o ponto positivo, né? Agora bora lá para uma outra probabilidade, pessoal. O que eu espero de probabilidade, né, para o Bitcoin que aconteça e tudo mais. Galerinha, se a gente for agora traçar, né, agora a nossa estrutura e tudo mais, paramos exatamente na bandeira, o que a gente já sabe. O que a gente acabou de falar? Que a gente teria que corrigir esse movimento. Vamos traçar Fibonacci rapidão aqui e ver aqui rapidão alguns pontos. De acordo com o Fibonacci, o que a gente tem? A gente tem que o que? O Fibonacci fala que 61,8 seria a correção máxima de um ativo para retornar à tendência de baixa nova, a tendência que ele estava anteriormente. Ou seja, o mercado ele pode vir até 61,8, certo? Vir aqui fazer esse, digamos assim, esse teste aqui, digamos assim, na região de 61,8 e voltar e retornar para a queda, certo? Probabilidade 2 que pode acontecer. Mas na maioria das vezes o que acontece? O que acontece? Acontece que o quê? Ele vai até a região de 23. A região de 0,23, né? Onde ele vem aqui, bate, e aqui sim ele retorna a tendência de baixa novamente. Não sabemos o que vai acontecer. Então, trabalhamos com todas essas probabilidades. Agora, a gente agora salienta e abre um parênteses. Todas as probabilidades que fizemos aqui, recorreu ao Bitcoin a retornar, a cair novamente sem direção, sem nada? Não. O que foi a todas as alternativas que a gente deu aqui? Provavelmente um pullback para ou reversão ou retornar a tendência de baixo, como ele já está novamente, apenas um pullback. Perfeito? Então, confirmando isso que a gente fez aqui. Agora bora lá de novo. Aqui, pessoal, se a gente for traçar a nossa outra estruturinha também, que a gente tem uma estruturinha aqui linda aqui, conforme vocês estão vendo. Tá vendo aqui? Topo, topo, né? Ou seja, vamos lá, de novo. Topo, topo, estruturinha formada. Perfeito? Estou explicando isso aqui lentamente porque tem pessoas que não entendem, ok, pessoal? Então, tenham paciência, calma, se você entende, beleza, mas calma que você um dia não entendeu. Então, essa pode ser a charada para vocês estarem melhorando assim aí no aprendizado de vocês, beleza? Porque eu acredito que muita gente está agindo dentro do mercado de criptomoedas pelo emocional. Moeda cai, já vai lá e compra. Às vezes, será que realmente está na hora de comprar? Será que realmente não foi só um pullback? A gente não sabe, então por isso que eu falo. Quando a gente faz essas estruturas gráficas e tudo mais, a gente facilita o nosso acerto. Então é isso que a gente tem. Por isso que eu falo, vem aqui acompanhar a gente, segue aqui a gente, que a gente sempre tá evoluindo aqui vocês cada vez mais. E o melhor, conteúdo totalmente gratuito, como vocês sempre quiseram, né? Eu acho que poucas pessoas dão atenção a isso. Então bora lá. Pessoal, temos a nossa estruturinha aqui, ó. Temos uma outra estrutura aqui, ó. Vocês conseguem perceber? Olha aqui para vocês verem uma outra estrutura aqui. O que é essa estrutura, pessoal? Vou aqui até rapidão aqui. O que é essa estrutura aqui que vocês já sabem, né? Já repeti várias vezes. Estrutura. Cunha. Por que cunha? Porque ela está afunilando. Descendente porque ela está caindo. E o que tende a acontecer com essas cunhas descendentes? Elas tendem a romper para cima. Opa! Já abrimos um outro parêntese aí. Por quê? Porque cunhas descendentes rompem para cima. Então a gente tem a confirmação que provavelmente o ativo não vai romper para baixo aqui agora. Perfeito? Então bora lá continuando. Então, olha só para vocês verem, galera, que em todas as análises que eu fui fazer, a gente faz uma, aí depois a outra confirma a outra confirma a outra, porque isso são as confirmações que a gente tem para aumentar a nossa atividade, entendeu? Não é só apenas uma análise ali, pronto, e acabou. Não, vamos analisar tudo, todo o contexto. Temos o contexto da inflação e tudo mais, mas temos que analisar o gráfico primeiro. Depois do gráfico a gente pensa nesses outros sentidos macroeconômicos, entendeu? Vamos lá. Então temos a nossa cunha.
O que acontece que a gente está acontecendo aqui, pessoal? Estamos acontecendo que o quê? Estamos no fundo da nossa cunha. O que tende a acontecer ao mercado? Buscar o topo da cunha. Primeiramente isso, ok? Dentro da cunha figura gráfica. O que a gente tinha feito nesse instante, pessoal? Olha aqui o que a gente tinha feito nesse instante. O que a gente tinha feito nesse instante? Fibonacci, quem lembra? Vamos lá, recapitulando. Falei, pessoal, 61.8 seria a correção máxima, né, para depois retornar. E se passar de 61.8 é reversão. Falei isso? Se eu não falei, eu estou reafirmando isso aqui, que eu acho que eu não falei da reversão. Mas bora lá. Eu falei ou não do 0,23.8? Olha para vocês verem onde dá o 0,23.8. Exatamente no topo da cunha descendente, meu amigo. Exatamente no topo da cunha descendente. Ou seja, mais uma vez confirmando que o quê? A gente tende a buscar essa região de 0,23, entendeu? Ou seja, várias confirmações que me chegaram a, né, digamos assim, aos resultados que a gente vai sim definir qual que é a região que a gente vai comprar, qual que é a região que a gente vai vender e tudo mais. Olha só para vocês verem o tanto que o mercado é lindo se você tiver paciência. Vamos lá ressaltando agora de novo. Vamos lá ressaltando topo, cunha, topo da cunha, perfeito. O que é que eu espero agora? Que a gente tinha acabado de falar. Eu espero que ele vá buscar nada menos que o topo da nossa cunha, que seria na região de 0,23.8 que a gente tinha feito aqui. Para depois, calma, vamos com calma. Para depois, aqui é 0,23.8, né, que a gente tinha feito. Topo da cunha. Para depois que 0,23.8, o que? Ele retornar a tendência de queda. Ou seja, seria um pullback. Perfeito? Então, o que agora a gente coloca na probabilidade da gente? Que, opa, ele pode chegar aqui nessa região aqui e retornar para o fundo da cunha. Que ele retornando para o fundo da cunha, onde que ele bateria? 16 mil dólares. Ponto 1. Cara, isso aqui eu vou mostrar no outro vídeo para vocês, pra gente só fazer as nossas confirmações. Então, bora lá. Depois que ele cair, ele vai cair para cá, né? Ou seja, ele vai vir para cá, topo 1, ó. Ele tá aqui nessa bolinha aqui. Ele deve vir para cá, 1, né? Como a gente tinha feito aqui. Depois, vou até apagar isso aqui. Faço com o maior carinho e atenção isso aqui com vocês, cara. Não tem coisa melhor do que ensinar as pessoas a evoluírem também e a melhorar a qualidade de vida quando, né, chegar aí o bull run e tudo mais. Então, é agora que é a preparação. Olha aqui para vocês verem. 1, 2, pode vir no 2. Depois chega aqui no topo, no fundo, o que tende a acontecer? Provavelmente a gente já chegou na região de 70%, praticamente 70%, né? Vou até anotar aqui. Praticamente a gente provavelmente vai chegar a 70% preenchido da cunha. Isso é no semanal, Bitcoin / USD no semanal. Para depois o que a gente ter? Provavelmente o nosso rompimento para cima. O nosso rompimento para cima, aí a gente provavelmente vai retornar a tendência de alta e tudo mais. Calma, que isso não é da noite pro dia. Calma. E o que acontece? Essa região aqui conflui nada menos com o nosso topinho aqui. Que o nosso topinho é nada menos que o quê? 12K novamente, pessoal. Olha, cara, eu falei ou não falei anteriormente que 12K era um dos alvos que eu esperava e tudo mais para o Bitcoin? Teve gente que ficou doida e tudo mais, mas volta os vídeos, pelo amor de Deus, para eu não ganhar nome aqui de, não falou, somente. Não, cara, volta nos vídeos de análise de Bitcoin, né? Eu acho que quinto e tudo mais, eu gosto de tudo ser provado, né? Eu não mostrei aqui para vocês para o vídeo não ficar longo, mas olha para vocês verem a aula que é o mercado, a gente olhando, cara, tá tudo aqui na cara da gente, é só a gente ter paciência. O problema é que vocês querem agir pelo emocional. Nossa, caiu, eu tenho que comprar. Isso é FOMO, pessoal, isso é FOMO. E o FOMO causa perca de dinheiro. Coloque isso na cabeça. FOMO causa perca de dinheiro. Eu tô ganhando dinheiro, mas sem FOMO. Agora, se você agir com FOMO, você vai perder. Coloque isso na cabeça. Ok? Então, pessoal, até 70% da cunha é destinado que o quê? 70% de cunha preenchida que ele vai romper. Então, o que eu espero? Ficou um pouco bagunçado aqui, mas eu espero aqui que seja um ponto 1, ponto 2. Eu espero que quando ele chega aqui, ele possa vir a fazer essa lateralização aqui. Quem sabe o rompimento
para depois retornar a tendência de queda, a tendência de alta. Não vai acontecer da noite pro dia isso aqui. Pode vir até aqui, a gente não sabe. Tudo pode acontecer, mas olha o ponto positivo, pessoal. A gente corrigiu todo esse movimento aqui que deveria ter acontecido, que não teve a correção. Olha só para vocês verem. Então, olha só para vocês verem que agora a gente está estruturado de novo para o que realmente possa vir a acontecer dentro do mercado, porque a gente montou o nosso protocolo. O nosso protocolo está dentro desse quadradinho aqui. Se você tiver paciência, você vai lucrar. Se você não tiver, você não vai lucrar. Esse é o lema, né, que a gente tem no mercado. Então, anotou isso aqui? Viram que isso aqui é questão de tempo para acontecer? Claro, não sabemos o dia, a hora, nem o momento, não. Mas a gente tem protocolado. E os grandes vão agir exatamente dentro disso. Vão agir dentro disso. Eu só quero rapidamente, antes da gente encerrar, eu quero só só falar uma coisa que influenciou essa velocidade maior dessa queda. A gente sabia, né? Não, eu sei que vocês vão falar, não, como é que eu posso falar? Sabe de tudo? Não, gente, a gente está falando, entendeu? Mostrou o porquê disso, porquê aquilo. Não vamos ser ignorantes, vamos ser realistas, né? Eu tento ajudar aqui com vocês com maior atenção, maior carinho, mas vamos tentar ver o lado quando as pessoas tentam mostrar que realmente foi tudo falado. Você que é seguidor, me fala aqui nos comentários, falei ou não falei tudo o que está acontecendo isso aqui, queria acontecer. Você estava preparado, entendeu? Bora lá rapidão, só pra gente ressaltar aqui, pra gente finalizar, pessoal, pro vídeo não ficar muito longo, o que aconteceu para essa aceleração dessa queda, ou seja, queda em velocidade. O mercado estava precificado, digamos assim, né, para uma queda que poderia acontecer, né, ou seja, de acordo com a valorização, né, dos juros, ou seja, que o Fed iria aumentar os juros. O Fed iria aumentar os juros em 0,50 pontos percentuais. E o pessoal estava esperando isso e tudo mais. Mas aí quando saiu aqueles dados da inflação, que deu os dados da inflação maior com 10 anos atrás e tudo mais, o que acontece? Eles precificaram que poderia ser a 0,75 pontos percentuais. Então, esse é o palpite que aconteceu, que o mercado todo interpretou para exatamente acontecer essa velocidade, essa queda em velocidade maior, entendeu? Mas é isso que vai acontecer? Não sabemos. Temos que esperar a reunião do FIT, que vai acontecer agora quarta, se eu não me engano, entendeu? Então, por isso que eu falo, o mercado precificou, se aumentou, ok. Então é bom, porque acontece, provavelmente o mercado vai retornar um pouquinho a tendência de alta, né? Para depois a gente ver como é que vai acontecer futuramente. Perfeito? Então, galera, vocês viram todos os detalhes que eu quis mostrar para vocês, né? Tá lindo aqui, eu vou mostrar. Próximo vídeo, né? Vamos ver aonde que vai estar isso aqui e a gente vai fazendo, escadinha. Pessoal, eu só quero rapidamente uma coisa, finalizar com vocês, que é exatamente o nosso DXY. Pessoal, muita gente não sabe o que significa o DXY. DXY, pessoal, é nada menos que o índice do dólar, entendeu? O que acontece? Como vocês conseguem perceber aqui, a gente está vendo o que? Totalmente inversamente proporcional. Ou seja, o índice do dólar subindo, enquanto o BTC está caindo. Isso está certo. Por que isso está certo? Se a gente pega a nossa paridade aqui, vamos lá, BTC, isso aqui eu já falei algumas vezes também, mas vou repetir, BTC. O que a gente tem aqui, pessoal? Nada menos. Temos nossa paridade, ou seja, aqui nós temos a nossa base, digamos assim, certo? Isso aqui é a paridade. Nós temos a nossa base, que é o BTC, a base é o BTC, ok? E nós temos a nossa cotação, que é o UST. Ou seja, a gente tem provavelmente o quê? Que para o Bitcoin valorizar, o USD tem que desvalorizar. E para o Bitcoin desvalorizar, o USD vai valorizar. O que aconteceu aqui, pessoal? Aconteceu nada menos que o quê? A desvalorização do BTC e a valorização do DXY. Logo, o que acontece? Foi o que está acontecendo na paridade BTC-USD. Entenderam? Ou seja, quanto maior essa valorização desse DXY, maior vai ser a desvalorização do Bitcoin, para vocês entenderem de uma forma generalizada. Entenderam? Então, é dessa forma que acontece,
né? Então, para vocês entenderem e tudo mais, porque muitas pessoas não entendiam o que realmente estava acontecendo. E o que é que a gente pode traçar aqui, pessoal, rapidamente, quando que essa tendência de alta possa vir a acabar, né? Se a gente for traçar aqui a nossa estruturinha aqui, eu tenho uma estrutura aqui, basicamente entre essas regiões aqui, ó. Eu tenho uma estrutura nada menos que essa região aqui, ó. O que eu sempre falo aqui, né? Eu sempre falo aqui. Eu falo, pessoal, que o quê? LTA são rompidas para cima. LTA são rompidas para baixo, desculpa. Temos uma LTA. O que eu espero? Pessoal, eu espero que esse ativo volte para dentro da LTA, certo? Base da LTA, para depois ele realizar o rompimento. Então eu acredito que esse movimento que está acontecendo seja o movimento final do DXY. Então o que? É um movimento de saturação, digamos assim. Então eu acredito que esteja acabando essa tendência de alta do DXY, para depois ele retornar à tendência de alta e ele voltar ao normal dele, né? Que é entre essas regiões aqui. Perfeito? Vai acontecer isso da noite para o dia? Não sabemos, temos que acompanhar os próximos capítulos para a gente saber como a gente interpretar. Perfeito? Então, galerinha, espero que tenha ficado aí bem explicado para vocês. Tentei passar todos os detalhes disso, detalhe daquilo, para vocês entenderem o que realmente define aquela movimentação do mercado, que é a da paridade BTC-USD ou BTC-USDT. Perfeito? Então, vou indo nessa. Fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo.